logo o botão no dedo de compartilhar. Então bora pro vídeo! Paramécia é um dos 3 tipos de Akuma no Mi, e quem come ganha o poder de modificar sua estrutura corporal, produzir substâncias e manipular essas substâncias junto com o meio ambiente, como por exemplo um terremoto, ou como por exemplo o Bug que comeu a Barabara no Mi e ganhou a habilidade de virar um Lego ambulante. A primeira paramécia que aparece na minha mente é a Op Op, que permite que o usuário crie uma sala, onde a pessoa pode controlar totalmente o posicionamento e a orientação dos objetos dentro dela. Essa fruta era tão poderosa e misteriosa que o próprio governo estava disposto a pagar mais de 5 bilhões para comprar essa fruta de um pirata chamado DS, que tinha encontrado ela por aí. A fruta era tão cobiçada por conta da sua habilidade de realizar cirurgias tão milagrosas que podiam curar doenças ou até mesmo remontar membros amputados. E também tem a tal da cirurgia perene, que um médico foi capaz de dar imortalidade para uma pessoa. O portador atual dela é o Trafalgar Law e ele usa a fruta de forma cirúrgica, conseguindo manipular qualquer coisa dentro desse espaço, como pessoas, bolas de canhão e navios. Mas essa fruta ainda assim tem suas fraquezas, já que quando uma pessoa tem um haki muito mais forte que o próprio portador da Op-Op, os efeitos da fruta sobre a pessoa tem um efeito reduzido ou até mesmo nulo, com o Lau tendo que usar da inteligência para poder lutar, então eu vou deixar ela aqui nessa posição. Uma outra fruta muito poderosa é a Jiki-Jiki no Mi, que permite que o usuário gere campos magnéticos que podem atrair ou até mesmo repelir objetos metálicos. Isso torna particularmente eficaz contra a maioria das armas do mundo, como espadas, armas e canhões. Usando a repulsão, o usuário pode desviar os projéteis de metal de volta para onde vieram. Ele também pode atrair os objetos com a atração, fazendo que os inimigos fiquem sem as armas. Ele também consegue usar isso para puxar grandes objetos de metal, como até mesmo navios, permitindo que ele viaje pelo ar de uma maneira semelhante ao voo. Em geral, as forças magnéticas são extremamente fortes e muito difíceis, se não impossíveis de resistir, já que quando ele envolveu o braço metálico em torno da Big Mom e repeliu ele, o Kid foi instantaneamente capaz de fazer ela voar pelo ar, um feito notável considerando o enorme tamanho e o peso da Big Mom. Além do que mais, ela é a própria Big Mom, né? E assim como as frutas dos 2 supernovas em Wano, o Monkey D. Luffy e Trafalgar Law também adquiriram a habilidade das frutas despertadas, não seria diferente com o Capitão Eustace Kid. Uma vez alcançando o despertar, que dá a capacidade de transformar outros objetos, incluindo organismos vivos, em ímãs, atribuindo a eles uma polaridade específica. Esse despertar tem possíveis aplicações que não dependem necessariamente do usuário de metal do seu entorno, diminuindo essa fraqueza específica até certo ponto. Então ele pode usar isso para que os inimigos fiquem com a polaridade atrativa para objetos metálicos e eles sejam atingidos com grande força. Além do que, não dá para esquecer que o Kid também, com a inteligência que ele tem, ele conseguiu fazer um fucking canhão com peças para atingir o Ruivo, já que o próprio haki de observação do Ruivo mostrou que se ele não impedisse o Kid ali mesmo, toda a frota dele teria grandes problemas. E a fruta do diretor de Impel Down também não ficaria para trás, já que o diretor da prisão mais segura do mundo e que abriga os piores criminosos da história tem que ter uma Akuma no Mi muito poderosa. Ele porta a Doku Doku no Mi, que concede a produção e controle de diversos tipos de veneno diferente, além da imunidade a todas as formas de envenenamento. Essa habilidade não pode ser confundida com o poder do tipo Logia, já que o usuário não pode transformar o seu próprio corpo em veneno. Coisa que eu até acho muito estranho, porque quando a gente vai lá pro arco de Holy Key, que a gente conhece o Katakuri, ele consegue modificar o próprio corpo para ele virar um tipo de massa. E aí, com o haki da observação, combando esses dois, ele consegue desviar os ataques e transformar o próprio corpo em mochi. Mas voltando aqui pro diretor de Impel Down, o usuário dessa fruta consegue criar enormes quantidades de veneno líquido que pode moldar em entidades gigantescas e monstruosas, como uma hidra ou até mesmo um demônio. Uma grande quantidade de veneno também pode ser usada como meio de transporte, permitindo que ele viaje através dele como um tubo pneumático. O usuário consegue se cobrir com uma camada espessa de veneno líquido, ficando com uma armadura, e essa armadura não oferece muita força para o usuário, mas é útil porque ninguém seria louco de atacar diretamente e ser atingido pelo veneno mortal. Só o Luffy que é meio birutinha e fez isso, porque o Luffy é meio birutinha mesmo. Os efeitos do veneno dessa fruta até podem ser curados usando um antídoto, só que a dificuldade dessa tarefa depende do veneno que o portador vai usar. Um único veneno pode ser relativamente simples de curar, mas ter um acúmulo de vários venenos pode tornar a criação de um antídoto uma tarefa assustadora e quase impossível. Muitas vezes um processo excruciante que dura vários dias. Além disso, qualquer tentativa descuidada de curar as doenças provocadas pelo envenenamento pode somente apressar a morte da vítima. O veneno mais poderoso que essa fruta pode produzir é chamado de Kinjite, e o próprio Magalhães afirmou ser poderoso o suficiente para destruir o próprio Impel Down. Esse veneno não é só o mais letal e de ação rápida do que a maioria, como também o que se espalha de qualquer superfície que toque, literalmente infectando todos os objetos que ele passa, incluindo pedra. Aqui, quando o Luffy
enfrentou ele em Impel Down, ele quase morreu, se não fosse a ajuda do Bon Clay e do Ivankov, que ajudaram ele, com o Ivankov usando da fruta dele pra tentar ajudar o Luffy, enquanto o Bon Clay deixava eles pra fugir e ficava em Impel Down como um tipo de sacrifício pra prender o Magalhães lá dentro. E finalmente a paramécia mais poderosa de todas, a Gura Gura no Mi, permitindo que Edward Newgate, o portador original da fruta, tenha a habilidade de criar vibrações ou terremotos, tornando ele o homem mais forte da Terra, tendo a fama de ser capaz de destruir o próprio mundo. Barba Branca consegue imbuir a sua espada com uma bolha de terremoto para aumentar muito o seu poder e alcance. Ele também consegue rachar o ar com um soco, enviando ondas que são capazes de danificar quase qualquer coisa. E se direcionada ao solo, é capaz de resultar em um terremoto gigante ou um tsunami enorme. E uma das técnicas mais absurdas dessa fruta chama Shimaurashi, já que o Barba Branca ele agarra o ar e puxa ele ao seu redor como se fosse algo tocável e rapidamente faz ele se deslocar, causando uma inclinação e destruição gigantesca, causando um terremoto que destruiu toda Marineford. E o nome dessa técnica se chama O Homem que Abalou o Mundo. E provavelmente, se ele quisesse, ele poderia criar terremotos e tsunami que destruiriam todo mundo de uma vez só. Não é à toa que o portador dessa fruta batia de frente contra Goldie Roger, cara. Ele era muito poderoso e essa fruta também ajudava bastante ele. Também não sendo à toa que essa fruta é chamada a paramécia mais poderosa de todas, né, meus queridos? A próxima categoria de frutas são as Logia, e o tipo mais raro de frutas que tem, já que aqueles que comem elas recebem o poder de transformar o próprio corpo em um elemento natural, assim como criar e controlar ele. A Mago Mago no Mi, a fruta do almirante de frota Kainu, mesmo quando comparado com a Logia padrão, que são poderosas por si só, a Mago Mago no Mi possui um poder incrível, particularmente em termos de ofensa. A principal força dessa fruta é que ele permite que o usuário se torne, controle e produza magma para atacar os seus oponentes com um calor imenso, podendo vaporizar até mesmo um iceberg instantaneamente e ferver a água do mar em que o magma repousa. Com esse poder, correndo por uma batalha de 10 dias, foi forte o suficiente para mudar permanentemente o clima de metade de uma ilha em um inferno escaldante, assim como fazer um buraco no peito do homem mais forte de todos e queimar todo o interior dele, lutar com Jinbei e até mesmo matar Ace dos Punhos de Fogo. Então você vê que essa fruta é muito mais poderosa, inclusive ela é mais poderosa que a sua versão mais fraca, que no caso seria a Mera Mera no Mi, que tem a capacidade de controlar o fogo. Então não é à toa que essa fruta tá com o almirante mais importante atualmente da marinha, Sakazuki Kainu, a fruta de Deus, a Goro Goro no Mi, tornando o usuário um relâmpago humano e uma das habilidades invencíveis desse mundo, sendo a fruta do Enel, tornando-se efetivamente um raio encarnado. A descarga de quantidades variáveis de eletricidade do corpo, incluindo a tensão de 200 milhões de volts, sendo a saída máxima, aproximadamente na faixa de raios naturais. Então você já vê que não é pouca coisa os poderes dessa fruta, né? Mesmo para os padrões de uma Logia, essa habilidade parece notavelmente muito forte, dado o poder destrutivo inerente de um raio. Já que a Nico Robin afirma que entre muitos poderes de Akuma no Mi existentes, a Goro Goro no Mi é uma das poucas consideradas invencíveis. As habilidades de relâmpago da Goro Goro se estendem a um calor e ao eletromagnetismo em algum nível, proporcionando uma grande versatilidade. O usuário pode, por exemplo, canalizar a eletricidade em metal como ouro, a fim de aquecê-lo, derretê-lo e em seguida remodelá-lo ao seu gosto, como visto quando Enel reforjou seu bastão de ouro em tridente exalante para perfurar o Luffy. Embora extremamente poderosa, a habilidade da Goro Goro no Mi tem uma fraqueza única, a forma de borracha, que é um isolante eficaz contra a eletricidade. Isso faz com que quem comeu a Gomu Gomu no Mi seja o inimigo natural e contrário ao usuário da Goro Goro no Mi, já que o corpo do outro é totalmente feito de borracha. Todos os ataques de relâmpagos do Enel mostraram ter efeito zero sobre o Luffy, mesmo aqueles que tinham tensões tão altas quanto 100 ou 200 milhões de volts. Além disso, todos os golpes físicos do Luffy atingiram o Enel e ignoraram completamente a intangibilidade, nem tendo que usar hack de armamento. E o que poderia ser melhor do que um relâmpago? A luz que vem junto com ele. Por isso, ocupando essa posição, eu deixo a Pika Pika no Mi, a fruta da luz, permitindo que a pessoa que comeu se mova na velocidade da luz e se transporte através da reflexão. Ela foi comida pelo Borsalino, conhecido como sendo o Almirante Kizaru. Borsalino consegue criar até mesmo uma espada muito afiada para lutar contra até mesmo Silver Rayleigh, o antigo imediato do bando do Rei dos Piratas. Borsalino tem usado os poderes da sua fruta para lançar ataques poderosos, como feixes de energia luminosa em alta velocidade das suas pernas. Podem causar tremendas explosões e quando disparados a partir dos dedos, as vigas assumem um efeito perfurante, podendo cegar e atordoar os inimigos, emitindo uma grande e mais rápida explosão de luz do seu dedo, semelhante a uma granada de flash. Inclusive, a fruta dele foi até mesmo pesquisada pelo Dr. Vegapunk, que recriou tecnologicamente as explosões de lasers no pacifista Bartolomeu Kuma e sua semelhança. E a única fraqueza
fraqueza dessa fruta até hoje mostrada é que ela pode ser acertada com o Bushoku no Haki, tornando a intangibilidade da fruta, mas no mais todas as logias têm essa fraqueza mesmo de poderem ser acertadas, contornando a intangibilidade com o Haki. Ainda assim, pra mim, essa daqui é uma das frutas mais poderosas porque deixam o usuário alcançar velocidades acima da velocidade da luz. Tanto que hoje em dia no mangá o Luffy voltou a enfrentar o Borsalino e agora eles vão ter uma luta e provavelmente o Luffy vai usar o Gear 5, que a gente vai ver do que o Borsalino é capaz. Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, comida por Marshall D. Teach, conhecido como Barba Negra. Este fruto é considerado único ou até mesmo para uma logia, e a habilidade que concede é dita ser a mais má de todas. A força que esse fruto dá em particular é a escuridão, que o usuário se transforma e engole tudo, e também a sua maior fraqueza. Como a escuridão também absorve ataques, o usuário da fruta ainda é vulnerável em batalha. Se não conseguir absorver um ataque a tempo, o usuário pode ser ferido como qualquer outro ser humano normal, ou até mais, como afirma Teach. Ao contrário de outros frutos logia, Yami Yami não parece dar ao Barba Negra acesso ao estado elementar onde ele possa dispersar, reformar ou regenerar o seu próprio corpo. Ainda assim, o Teach possui várias habilidades poderosas demais, como o Black Hole, que ele espalha a escuridão por uma área imensa, e como um buraco negro real, ele engole qualquer coisa que ele escolher, e quando engolido, a pessoa ou objeto é submetido a uma grande quantidade de gravidade esmagado, como a aldeia da ilha de Nabaro. Ace e Teach lutaram e foi onde Ace dos Punhos de Fogo teve a derrota sobre a escuridão imparável do Barba Negra. Teorias que rondam um poder imenso dessa fruta que seria capaz de fazer com que o usuário consiga usar mais de uma fruta só, armazenando o seu poder dentro da dimensão da escuridão. Nada foi confirmado até agora, mas o que sabemos é que essa fruta e seu portador vão ter um papel muito importante no futuro de One Piece. O último tipo de Akuma no Mi é o tipo Zoan, que permite que o usuário se transforme em uma espécie de animal à vontade ou um híbrido entre espécies. O tipo Zoan, eles têm 3 subclasses conhecidas que existem ao lado da variedade padrão: antiga, mítica e artificial. Os 2 primeiros são considerados mais raros do que os Zoans regulares. O primeiro deles, sendo o tipo Zoan antigo, são as frutas que se enquadram na categoria que concedem transformações em animais antigos pré-históricos, como dinossauros, e são muito mais raras do que os Zoans comum. O segundo tipo é o Zoan artificial, criado através de meios não naturais, aos contrários das frutas do diabo normais. As frutas do diabo artificial têm padrões de anéis em vez do padrão típico de redemoinho. Uma fruta meio defeituosa, algumas pessoas que comem essa fruta podem não receber os poderes de Akuma no Mi e podem simplesmente os sentimentos roubados e simplesmente só conseguirem rir. Foi o que aconteceu com o Killer, que comeu mais Miles sem ele querer, fez com que ele não ganhasse um poder e agora ele sempre ri, e ao invés de chorar ou simplesmente ter algum outro sentimento. O último deles é o tipo Zoan mítico, uma subclasse do Zoan que permite que o usuário se transforme em criaturas, mitos ou lendas. É o tipo Zoan mais raro, ainda assim mais raro do que os poderes logia, e de acordo com essa raridade parece ser a categoria mais poderosa de Zoan. Como o Zoan mítico é o mais poderoso e também o mais raro de se encontrar, eu vou citar as 2 frutas mais poderosas pra caramba que estão enquadradas nessa categoria. A primeira delas é a Uou no Mi, que no caso é a fruta do Kaido, já que ele pode se transformar livremente em um dragão, que é referência ao Shiryu, um dos 4 seres lendários da mitologia japonesa. De forma dracônica, o Kaido é massivamente grande, podendo voar nuvens flamejantes que ele acaba criando em torno do seu corpo e usar as mesmas nuvens para levitar. Com isso, o Kaido fica extremamente forte, e a força da forma híbrida é tão gigante que ela ultrapassa sua forma completa, e ele consegue lutar ao mesmo tempo com Rononoa Zoro, Killer, Elstaz Kid, Trafalgar Law e Monkey D. Luffy, tendo danos tão pequenos que ele nem se importava, que ele conseguia habilidades únicas quando transformado na forma completa, utilizando o Borobref, que ele cuspe um fogo tão grande que pode dizimar uma montanha inteira facilmente. Botar os 9 bainhas usando o seu Tatsumaki. Tornou tão poderoso que só depois do Luffy ser derrotado 4 vezes e na última ele acaba morrendo, voltando com os tambores da libertação e o seu despertar, ele realmente começou a sofrer na luta, já que em 1x1 sempre aposte no Kaido. Em primeiro lugar, como a fruta mais poderosa de todas, a fruta dos deuses do sol, Hito Hito no Mi, modelo Nika. A mais famosa de One Piece é usada pelo nosso querido protagonista Luffy, e
E nessa parte eu vou falar da forma despertada, que é o ápice de poder dessa fruta. Quando despertado, faz o usuário sentir uma força e liberdade imensa. Dito que essa fruta tem o poder mais ridículo de todos, até mesmo o governo mundial teme o poder dela. Teve que morrer para ter a capacidade de alcançar esse poder. Sendo assim, ele foi capaz de derrotar o imperador do mar Kaido. Ele tinha a fama de ser a criatura mais poderosa do mundo. E em termos de durabilidade, ele poderia muito bem tomar um golpe direto do ataque Bolo Breath do Kaido pra sair ileso de lá. Ficar tão rápido pra correr no ar e acender um fogo no rastro. O Luffy é tão roubado que com essa liberdade ele vira quase um desenho animado dos anos 80 e 90. A de borracha do Luffy se estende pro ambiente onde ele tá, já que ele conseguiu pegar simplesmente o solo de Onigashima e rebater o Bottle Breath do Kaido. Essa forma é tão grande que ele brincou de pular corda com o Kaido, ou com as condições climáticas horríveis de Onigashima, ele pegou um raio e uma tempestade, imbuiu com as propriedades de borracha e simplesmente atirou contra o Kaido. Sim, apesar da força dessa forma, devido à inexperiência, ela consome muita energia para manter e usar. Tanto do Luffy poder visivelmente envelhecer e se destransformar, extensivamente exausto e também com bastante fadiga, que o Luffy só consegue se transformar se ele forçar o seu coração a bater no ritmo dos tambores de libertação. E em caso ele passar desse ritmo, ele pode acabar sim tendo um ataque cardíaco e morrer, que é ao contrário dos despertares de Paramécia ou despertares de Zoan, como o Gear 5 carrega um risco inerente da natureza inata do animal de qual o Gomu Gomu no Mi é derivado. Da mesma forma que a fruta do Marco afeta ele, a fruta do Deus do Sol Nika consome também a mente do Luffy em um certo estado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fiz com bastante carinho, vocês podem ver aí, e espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar aqui, família. Também compartilha esse vídeo pra um amigo, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos que estão chegando, porque tem muito vídeo massa. E falou, tchau e fui!